Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, lendo na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo de número 20. Assim está escrito: Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Estas foram palavras de Paulo à igreja que estava em Roma, aos irmãos que ali serviam a Deus. Nesta epístola e neste capítulo, ele está explicando como a necessidade da justificação se deu, por conta de que a humanidade estava impura, contaminada, separada de Deus, por estar vivendo numa vida de transgressão e de pecado. E a palavra de Deus diz que por um homem, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então começou aqui. Por um homem, Deus criou-nos para o estado de santidade, para vivermos a eternidade. Porém, com a transgressão, a desobediência de um homem, entrou o pecado. O que foi o pecado? O pecado é rebelião, é desacreditar, é desobedecer, é não crer no que Deus disse, agir de forma contrária. Foi isso que Adão fez. Então, por um homem entrou o pecado no mundo, e a consequência do pecado, ou o salário do pecado, conforme Paulo deixou registrado aqui no capítulo 6, 23, é a morte. Ele diz, por quê? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então o salário é a morte. Então ele diz aqui, por isso, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, o pecado passou a todos por conta de uma desobediência e trouxe para todos a consequência da morte. O próprio Deus disse, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Isto depois dessa sequência. Deus abençoe a irmã Doraci. E aqui no texto que liga diz, aonde veio a lei para que a ofensa abundasse. Por quê? Enquanto não havia a lei, diz aqui, por isso, até a lei estava o pecado no mundo. Não havia lei, o pecado estava reinando. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Quer dizer, não tem nenhuma lei, nada determinado, então, como vai chamar a responsabilidade? No entanto, diz aqui, a morte reinou desde Adão até Moisés, e até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então veja, reinou desde Adão até Moisés. Quando Moisés veio, então Deus deu, através de Moisés, a lei para o povo. E na lei, o Senhor Deus colocou tudo aquilo que era contrário à sua vontade. Então, quando a lei dá um veredito, uma proibição, uma advertência sobre determinada coisa, significa que, se alguém fizer aquilo que a lei está dizendo para não fazer, está se tornando, então, um transgressor da lei. Transgressor da lei, ele deve pagar a pena pela sua transgressão, pelo seu feito. E nós observamos aqui que é assim exatamente que acontece. Então, não foi o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Então, quando ele diz aqui
que por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Então Paulo deixa isso bem claro. Ele diz, porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Então, quando nós encontramos aqui no capítulo 3, o versículo 20 de Romanos, está escrito assim: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Então, a lei não é para justificar, a lei é para dar conhecimento da transgressão. Ela coloca a norma, as proibição, e se alguém desobedecer àquela lei, está transgredindo. Se está transgredindo, é que vem o conhecimento do pecado. O que é pecado? Desobediência, ofensa, impureza, iniquidade, porfia, todas essas coisas. E no capítulo 4, o versículo de número 15, ele diz assim: porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Por que a lei opera a ira? Porque o pecador contumaz, ele tem prazer no pecado. E quando ele é advertido pela lei, isso desperta no coração dele a sua violência. E o pecado atrai a ira de Deus, que é o juízo. Então Deus não suporta o pecador. Deus demonstra o seu pleno amor para com o pecador. Agora, com o pecado, não. O pecado, ele é condenado, ele é reprovado diante de Deus, porque foi o pecado que tirou o homem da presença de Deus. Então, aqui está escrito o seguinte, que veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Então, a lei veio ampliar a ofensa, torná-la bem visível diante das pessoas. Mas, onde o pecado abundou, quer dizer, onde o pecado se espalhou em todas as áreas da vida humana, o apóstolo deixou escrito: superabundou a graça. Deus abençoe, irmão Anderson. Superabundou a graça. Então, quando nós observamos aqui em Gálatas, no capítulo 3, os versículos 19 e 23, está escrito assim, versículo 19: logo, para que a lei? Ela foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. E o medianeiro, para quem Deus colocou. 23. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Então, a lei, ela nos serviu como um aio, um condutor, um tutor, um responsável, um cuidador, né? Para nos levar até Cristo. Ela nos serviu, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então, o intento da lei era nos advertir acerca da transgressão, da desobediência, do pecado, e estabelecer a sentença, e aqueles que procuravam estar atento, eles foram conduzidos pela lei como um condutor para chegar a Cristo. Por isso que quando Jesus veio, a lei deixou de reinar. Porque em Jesus, Deus abriu uma nova oportunidade, conforme Paulo deixou escrito aqui. O pecado abundou aonde? O pecado abundou na lei. E antes da lei? Antes da lei, o pecado
não era tão conhecido porque não havia uma lei para apontá-lo, para torná-lo claro diante das pessoas. Mas quando veio a lei, ela começou a apontar e dar os parâmetros daquela transgressão, daquela desobediência. E isso, para o ser humano, sempre foi um tormento. Ninguém gosta de ser acusado dos seus feitos, dos seus erros. As pessoas sabem que as coisas que estão fazendo é errado, mas não quer que ninguém reprova, não quer que ninguém fale contra. Deixa acontecer. E a lei não era assim. Fez. Na lei está dito que isso é transgressão. Então tem a pena. Quantos casos que levaram a Jesus e disseram, na lei está escrito. Que era aquilo? Eles pegaram a lei e ficaram observando quem transgredia a lei, levaram as pessoas diante de Jesus e falavam para Jesus o que a lei dizia e queriam ver a reação de Jesus. Mas o intuito dele não era primariamente de levar o transgressor a ser condenado por Jesus, mas de observar a atitude de Jesus e colocar Jesus em dificuldade. O intento deles era isso. Não era sentenciar o culpado, porque eles próprios, muitos deles, estavam piores do que aqueles que eles estavam acusando. Lembra o caso da mulher que foi apanhada no ato de adultério? Pois então, eles pegaram aquela mulher e levaram a Jesus e disseram, mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério e na lei Moisés manda que apedreje. E tu o que dizes? Se Jesus disser apedreja, ele está cumprindo a lei. Se ele disser não apedreja, ele está descumprindo a lei. Se ele cumprir a lei, então a graça que ele veio trazer é ineficiente. O que fazer numa situação como esta? Jesus entendeu que tinha uma segunda intenção deles por trás. Porque a lei dizia o seguinte, era para levar aos juízos, sim, mas era para levar o homem e a mulher. E eles já fizeram uma parcialidade, eles levaram a mulher e deixaram o homem, quer dizer, eles acobertaram o homem, mas condenaram a mulher. E quando chega lá, o que é que Jesus disse? Aquele que tiver sem pecado, seja o primeiro, seja aquele que atire a primeira pedra. Todos eles reconheceram que eles eram pecadores. E até em condição pior do que aquela mulher, mas estavam a condenando. Então existem pessoas que apontam e condenam os outros para acalmar o sofrimento dos seus próprios pecados. Então Jesus, quando diz aqui lá em João, no capítulo 15, o versículo 22, Jesus diz assim, olha, se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. A lei apontou, a lei não tinha poder para salvar? Não. A lei só tinha poder de revelar o pecado e a consequência, a pena que deveria ser aplicada. Só isso. Não tinha mais além o que fazer. Por quê? Porque a função da lei era esta. Agora, quando veio Cristo, o próprio apóstolo João deixou registrado aqui no capítulo 1, o versículo, deixa-me ver, 14, me parece. Versículo 14. Versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. Então, observe, até Moisés, de Moisés até Cristo, quer dizer, de Adão até Moisés o pecado reinou, de Moisés até Cristo a lei reinou, e de Cristo até a manifestação, o arrebatamento, vai manifestar a graça, vai reinar a graça de Deus. Então nós estamos no tempo que a graça está reinando. Está reinando. Em 1 Timóteo, no capítulo 1 e o versículo 14,
está escrito assim: e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Cristo Jesus. 1 Timóteo 1,14. A graça superabundou. Então a graça veio por Jesus. Quando Paulo escreve a Tito, ele diz que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Então esta graça maravilhosa nós encontramos em Jesus. Foi ele que trouxe esta graça maravilhosa. Então diz aqui, no versículo 17 do capítulo 5 de Romanos: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça, o que acontece? Reinarão em vida por um só, Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. No versículo 13, nós já falamos que a lei estava no mundo e o pecado não poderia ser importado porque não existia lei. De Moisés, isso de Adão a Moisés, de Moisés a Cristo veio a lei. E a lei trouxe diante das pessoas o conhecimento do pecado. E aqui no capítulo 5, versículo 20, que é o versículo que li, está escrito assim: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, a graça é superior à lei. Porque a lei só tinha o poder de revelar o pecado e condenar. A graça tem o poder de perdoar e justificar. Foi isso que Jesus veio fazer. Por isso que em Jesus nós somos perdoados e justificados, declarados justos, coisa que a lei não podia fazer, mas a graça pode. Isso é próprio da graça. Então diz aqui que o pecado ele abundou. Eu disse que ele entrou em todas as fontes da vida humana. Agora, a graça superabundou, quer dizer, ela foi além de todos os efeitos do pecado e manifestou o amor de Deus sobre a nossa vida. Por exemplo, é quando alguém vai retirar uma planta, para que ela não brote mais, ele precisa tirar pela raiz. Então, o que é que eles fazem? Eles cavam em volta daquele tronco, bem fundo, para avaliar até onde a raiz se estendeu, e eles vão até o último local onde encontrar a raiz, e ali eles cavam e tiram tudo. E a expressão tirar o mal pela raiz, quer dizer, não deixar nada. Porque se podar, se cortar só a parte aparente, a parte da raiz vai tornar a brotar. Assim também é o pecado. Então a graça teria que ser algo suficiente para ir além dos efeitos do pecado e nos colocar em condições diante de Deus para desfrutar a graça, o amor e a misericórdia de Deus. Por isso que Paulo deixou registrado: onde o pecado abundou, superabundou a graça. Isto quer dizer, os efeitos da graça estão além dos efeitos do pecado. Então, quando nós observamos estes efeitos que a palavra de Deus mostra, então isto vai dar-nos a gratidão diante de Deus por enviar Jesus para realizar esta importante obra de redenção, que sem ela nós continuaríamos para sempre perdidos. Mas através desta obra poderosa de redenção por Jesus Cristo, nós então agora desfrutamos da graça e aqueles efeitos
do pecado sobre a nossa vida, eles não mais vão prevalecer. Por quê? No capítulo 6, Paulo diz o seguinte, versículo de número 15, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Ora, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei? Porque na lei, se pecasse, ia ser apontado. Então, debaixo da graça, pode pecar? Passa a mão por cima? Não. Ele diz aqui, de modo nenhum. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Vamos continuar no pecado só para que a graça, toda vez, manifeste o seu poder abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E quando é que nós morremos no pecado? Para o pecado? Quando fomos perdoados por Jesus. Então diz aqui, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então nós agora estamos vivendo debaixo da graça, como que mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, a razão deste versículo: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, esta graça sublime, maravilhosa, profunda, eterna, graça, favor e merecido de Deus para a vida do homem. Não há nenhum merecimento. Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. E na misericórdia tem a manifestação da graça de Deus que veio a nós através de Jesus. E em Jesus, esta graça se faz suficiente para a nossa vida. Haja vista que Paulo deixou escrito que pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, onde o pecado abundou, a graça superabundou. Então é possível o pecador, inveterado, irreconciliável, ingrato, profano, cruel, se converter, ser transformado, receber a graça de Deus? Sim, é possível. É possível. A partir do momento que ele tem um encontro com Jesus e ele reconhece em Jesus o Salvador, reconhece a si um pecador, confessa-se um pecador, Jesus o recebe, o aceita, o perdoa e manifesta nele a sua graça. E esta graça, ela vai superabundar todos os efeitos do pecado na vida da pessoa. E por isso ela vai ser tida como uma pessoa, uma nova criatura. É como se um novo nascimento acontecesse. Tudo será novo, tudo será diferente naquela vida, porque ela estará agora sendo guiada e habitada pelo poder da graça de Deus manifestada através de Jesus Cristo. E o pecado não vai ter força suficiente para dominar aquela vida que está debaixo da operação da graça de Deus. Então ele disse, veio a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, a graça superabundou. Somos felizes por esta manifestação da graça de Deus. Ela continua atuante, ela continua suficiente. Quantas vidas hoje ainda poderão estar se rendendo a Cristo e desfrutando o poder maravilhoso que há na graça manifestada por Deus através de Jesus. Esta graça que nos coloca em afinidade com Deus, restaurado, reconciliado, justificado. Salvo pela graça, justificado pela graça, adotado pela graça,
com a promessa da vida eterna nos feito através da graça, vivemos esta condição de vida. Então precisamos valorizar a obra que Jesus fez na nossa vida. Porque se dependesse de cada um de nós, nada disso teria acontecido. Mas Deus tomou a iniciativa. Deus planejou todo este plano maravilhoso e nos incluiu nele através de Jesus. Então, hoje nós desfrutamos esta superabundante graça de Deus que é manifesta na nossa vida. Então, a graça de Deus precisa estar continuamente presente na nossa vida e nós devemos ser agradecidos a Deus por isto, pelo que o Senhor fez, continua a fazer, por nos manter vivendo debaixo desta graça maravilhosa que nos conduzirá até a manifestação do Senhor, quando iremos ser arrebatados para irmos com Ele para a glória celestial. Então, até lá, a graça estará à nossa disposição através do Senhor Jesus Cristo. Não vamos fazer agravo à graça de Deus. Não vamos testar a graça de Deus, provocá-la. Não. Vamos desfrutar do que ela nos possibilita diante de Deus, no mundo perverso e corrompido, mas sem nos deixar contaminar. A graça de Deus traz-nos o necessário para nos manter numa conduta agradável diante do Senhor. Este é o valor da graça de Deus através de Jesus. Então, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Este é o resultado, a nossa vitória plena e total através de Jesus Cristo. Desfrutemos com alegria, regozijemo-nos por esta graça tão superabundante e maravilhosa de Deus para a nossa vida. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.